Deus Santo, abençoa cada um de nós que vamos ouvir a Tua palavra e aprender juntos, e que ela possa nos ser um alimento para que nós possamos fortalecer cada dia para viver a Sua presença segundo a Sua vontade. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Graças podemos nós dizer que estamos aqui já na segunda-feira, não é isso? Segundo a Bíblia, o calendário judaico, após o sol entrar, nós já estamos já no segundo dia e iniciando a semana, buscando refúgio na presença de Deus, para que assim possamos dar continuidade à nossa vida espiritual. Vamos pensar juntos aqui o cego de nascença que chegou o dia de ver. Então, nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Isaías, capítulo 61, está lá um caminho traçado para ele fazer. E como de fato ele passou por todos os caminhos traçados que era para ele passar por ele, para que pudesse assim nos dar vitória. E deixar um legado de conhecimento para toda a humanidade, tanto os que já foram como os que estão, os que irão vir. A palavra de Deus está aí para dar testemunho do que Jesus fez por toda a humanidade. Então o texto aqui se inicia dizendo: passando Jesus, viu logo um cego de nascença. E ali, quando ele vê aquele cego, os discípulos ali junto com ele, já veio fazer a pergunta. Tal seja a pergunta que fizeram, que eles até parecem ter razão, e até dando para nós uma demonstração que eles eram estudiosos na Bíblia, para estudar. Quando nós vemos lá na Palavra de Deus, quando Deus escreveu os 10 mandamentos, como ele sabia que tinha alguém que não ia obedecê-lo, iria aborrecê-lo. Aí quando ele disse assim: eu faço, como disse o texto lá, eu estou esquecendo. Primeiramente ele disse assim: eu faço, eu tenho misericórdia dos que guardam os meus mandamentos. Depois ele disse assim: eu visito a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração. Quem sabe os discípulos encontrou nessa leitura esse texto, e aí eles achou, quem sabe, vou perguntar ao mestre para saber quem é que pecou, porque esse homem nasceu cego. E o texto está dizendo aqui sobre abrir os olhos. Você sabe que tem pessoas que podem ter o olho naturalmente aberto, mas ele tem deficiência visual. E até parece que, segundo o texto, parece que aquele homem tinha também os olhos fechados, além de não enxergar. E aí os discípulos fazem a pergunta: quem é que pecou? Foi ele ou seus pais, para que assim nascesse cego? Aí vocês sabem que acontecimentos como aquele coxo da Formosa
Ele nasceu, ele era um homem coxo, e dá para a gente entender que nos tempos de Jesus, aquele coxo, ele já existia. Mas muitas vezes, o tempo dele ser curado seria aquele dia, para que o povo pudesse assim, acreditar na mensagem apostólica que eles pregavam o Cristo Jesus. Então, ali, vocês sabem que o povo ficaram todos olhando para os apóstolos, para o apóstolo Pedro, quando viu aquele grande milagre. Foi o até que o pastor Joel pegou aqui no dia de ontem, né? Que eles ficaram olhando e Pedro disse: olha, por que está olhando, admirado, como se fosse nós, pela nossa santidade, que esse homem saísse da sua deficiência física, a cura que ele recebeu de levantar e andar. E aí, Pedro foi humilde para dizer isso. Não é pela santidade nossa, mas aquele Jesus que morreu na cruz é que está fazendo isso. Então aqui, esse cego de nascença, né? Ele nasce cego. Aí Jesus dá a explicação, não foi nem os pais dele que pecou, e nem ele. Agora o texto está dizendo, mas foi isso que aconteceu, para que manifestasse nele a glória de Deus. Por meio dele, da cura daquele cego, ele nasce. Para que ele nasce cego, para que naquele dia Jesus abra os olhos deles, para que o povo então pudesse acreditar em Jesus e assim glorificar o nome de Deus. Mas foi um período de tempo que nós vemos aqui, irmãos, que então depois que ele responde os apóstolos o que aconteceu, os discípulos, agora ele dá a explicação, no caso, o que é que ele fez, para que aquele cego então pudesse enxergar. Ele cospe no chão, na terra, faz lodo, e ali pega aquele lodo e coloca nos olhos do cego. E aí disse assim: vai no tanque de Siloé, lava. E aí diz o texto, o evangelista escreve dizendo: Jesus ordenou que ele fosse, e ele foi. Disse que foi ele no tanque de Siloé, lavou e voltou vendo. A gente fica pensando, né? Vocês sabem que a terra, ela é terapêutica, ela se pode se fazer terapia com ela, mas não para os olhos. É como o caso lá de Naamã. A água, ela é excelente para tanta coisa, mas ela não vai sarar a lepra. Mas quando Deus manda, você nem precisa perguntar que tal coisa não cura, ou se cura ou não cura. A nossa obediência a Deus fala muito alto. Que isso quer dizer que nós temos fé. A nossa fé é demonstrada através da nossa ação. Quando o profeta Eliseu diz: vai na mão, lá no Jordão, e você lava 7 vezes, será limpa a sua lepra. Ele não quis ir, quase que ele perde a bênção.
foi preciso das pessoas envolver com ele ali e falar para ele, se ele mandou, vai, o Senhor mandou. Então a mesma coisa no caso, agora é através da obediência. Jesus fala com o cego, vai lá no tanque de Siloé, lava. E ele foi lá e lavou os olhos e voltou vendo. Então, é uma demonstração de fé. Mandou, eu vou. Quando Deus, o assunto até um pouco diferenciado, mas eu lembro agora de falar, quando Deus fala a Abraão, sai Abraão da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele sai, ele pergunta a Deus, Senhor, eu não sei onde é que é. Quando fala para ele, Abraão, oferece o sacrifício do seu filho. Vai Abraão, sem saber o que vai acontecer. Mas uma coisa ele diz para o seu filho, Deus proverá, Deus sabe o que vai acontecer. E aí então, no dia na hora de oferecer o sacrifício, que ele prepara tudo, ele pega e cotela o anjo lá do céu. Abraão, Abraão, eu sei que tu temes a Deus. E aí então, quando ele olhou para trás, estava lá o cordeiro para oferecer em lugar de Isaac. Voltando ao nosso caso, aí então o cego enxerga, mas não fica só por aí. Tanto ele como Jesus sofrem uma perseguição muito grande. Eles, a vizinhança daquele cego, sabia que ele até mendigava, a vizinhança e outros, diz o texto aqui, outros, os fariseus. E aí então perguntava, escuta, como aquele homem fez para curar? E quem é ele? E aí começa a perguntar e o cego disse, é um homem chamado Jesus que me curou. E aonde está ele? E agora eles pegam aquele cego, esse cego, né, que já estava curado, leva aonde estavam os fariseus. Chegando lá, aí um disse assim, mas quem é esse homem? Esse homem, ele não é de Deus. Olha bem, irmãos, que falta de conhecimento. Jesus entrou no seu ministério depois de 30 anos, que ele foi batizado, depois de 30 anos ele entrou no ministério. Já como sumo sacerdote, né? Como salvador, como pregador, como profeta. E esse período de tempo, vocês vão ver que o povo tem dúvida de que Jesus era ele mesmo. Agora eu tenho certeza, se Jesus andasse numa carruagem bonita, não nascesse na manjedoura, nascesse no palácio do rei, todo mundo ia acreditar nele. Mas conforme ele veio lá de baixo, na sua humildade, na sua simplicidade, ele era rico, se fez pobre, para nos enriquecermos. Aí pronto, as pessoas não acreditam. Então aí eles não acreditando, até que levou Jesus entre os fariseus lá, o terceiro grupo, é o vizinho, e os outros depois do terceiro grupo dos fariseus. E aí ele disse, este homem que fez isso não é de Deus. E depois, consequentemente, os outros demais disseram assim, esse homem é pecador. Dizer que Jesus não é de Deus e dizer que ele era pecador.
E aí o cego ali disse: se ele é pecador, eu não sei. Ele disse: uma coisa eu sei, que eu era cego e hoje eu vejo. Isso é que é importante. Então ali ele fazia a sua defesa, né? E aí eles dando explicação, aí vai perguntar o pai daquele homem que foi curado, a sua visão. E aí o pai disse a pergunta para ele mesmo, ele tem idade. Sabe por quê, irmãos? Os nossos irmãos do passado, lá o judaísmo, não era todos, né? Mas com o nome de religioso, tinha aquele pessoal, os fariseus principalmente, era muito cruel. E aí, então, eles tinham medo por causa que os judeus na época, eles não entenderam que Jesus Cristo viria como Salvador da humanidade. Eles não entendiam isso. E aí aconteceu de que eles tinham medo de dizer: não, foi Cristo, é eu que curou. O Pai não queria falar também que era o Cristo, porque senão o judaísmo surpreendia eles com alguma coisa. O que aconteceu? Quando eles foram cada vez mais perguntando a respeito do caso, depois eles expulsaram o cego da sinagoga, porque, veja bem, o pai dele teve medo de ser expulso da sinagoga, por isso que nem quis falar. E aí esse cego foi expulso por eles e ele saiu. Saiu e, sabendo Jesus que tinha sido expulso, foi ver onde é que ele se encontrava. E aí ele encontrou os dois. Foi o versículo que eu li aqui no caso, né? Que ele disse assim: quem é ele, Senhor, para que nele creia? É o ex-cego perguntando o próprio Jesus. Aí eu sou aquele que você tem vista. Versículo 37 diz assim: Jesus lhe disse: tu já tens visto, está enxergando, e é aquele que fala contigo. Está vendo como é que é, né? Até o cego, que já tinha sido curado, e depois que passou um pouco, ele já não estava sabendo mais quem é Jesus. Como pode divulgar? Nós passamos na lição onde que fizeram os pastores de ovelha, né? Fazendo uma divulgação ali, total. Agora nós vemos aqui que Cristo faz um milagre e tem tudo isso de perseguição contra o beneficiado e o beneficiador. Então veja bem, aqui eu coloquei aqui um pequeno comentário. Se percebe somente o beneficiado, né, que era o cego, que o ex-cego, estava sabendo que era Jesus, podendo dizer que os que conseguiram distinguir quem eram 1%. E Jesus não tinha aparecido aqueles dias. Já tinha tempo que estava entre eles. Nós sabemos que tinha lá os saduceus, que eles eram também, eles não acreditavam em anjo, e eles tinham
tinha dificuldade em acreditar nas coisas que nós vemos nas Escrituras, enquanto que os fariseus, eles acreditavam em muita coisa escrita. E os escribas eram escritores, copistas, né? Mas entre todos eles tinha pessoas, dentre eles, que tinha dificuldade de distinguir o Cristo no meio da sociedade. Como pode divulgar o Salvador? Por isso que aí o Evangelho sai fora, dentre os dois países, quando Jesus manda os apóstolos ir e pregar o Evangelho a toda criatura, divulgar, e ainda deu poder. Jesus deu poder para os apóstolos para expulsar doenças e demônios, espíritos do mal, curar as enfermidades. Quando ele enviou as ovelhas perdidas da casa de Israel, enviou os apóstolos, as ovelhas perdidas da casa de Israel, para pregar lá em Israel, conforme nós temos visto. E em segundo lugar, veio o Evangelho para os gentios, para pregar no mundo inteiro. É uma divulgação. Agora sim, não tem nenhuma dúvida na questão do cristianismo. O Cristo, graças a Deus, ele é anunciado ao mundo inteiro desde o tempo dos apóstolos, né? Então até que quase que todo mundo quer ser cristão, porque hoje não tem mais dúvida e nem medo de se pregar o nome de Cristo. Graças a Deus por isso. E ficamos por aqui, irmãos, que esse Cristo possa ser divulgado por nós também, né, através das pessoas, que hoje as pessoas podem acreditar em Cristo, mas podem não acreditar que é para obedecer a palavra dele, que ele deixou escrito, assim como a palavra de Deus, de um modo geral. Pode ter pessoas para acreditar em Cristo, mas pode ser que não acreditem na palavra de Deus, a qual precisa de acreditar para demonstrar fé em Cristo Jesus. Amém.